Olá pessoal, segunda aula do nosso Naked Cake. Hoje a gente vai fazer a massa do bolo, uma massa branca bem fofinha, um bolo clássico europeu. A gente vai montar esse bolo na sexta-feira, então já faz sua lista de ingredientes e se prepara pra gente arrasar nessa receita incrível. Eu vou deixar aqui a lista completa de ingredientes, inclusive da compota de morangos que eu vou fazer na sexta-feira, pra você que já quiser fazer esse bolo na prática, poder fazer junto comigo. Qualquer dúvida, pode me mandar mensagem aqui ou no Instagram, inclusive aproveita para me adicionar, gi.becari lá no Instagram. Aproveita para se inscrever aqui no canal também, curtir, compartilhar e bora começar essa receita. Ingredientes: 10 ovos, 250 gramas de açúcar refinado, 250 gramas de farinha de trigo e 70 gramas de manteiga sem sal. Tudo isso e ao mesmo tempo só isso, né? Porque é muito ovo, mas são poucos ingredientes. A primeira coisa que eu tenho que fazer é quebrar os ovos e derreter a manteiga em banho-maria. Porque no momento que eu for adicionar a manteiga no restante dos ingredientes, ela precisa estar derretida, mas ela precisa estar em temperatura ambiente, ela não pode estar muito quente. Aí eu terminei de quebrar os ovos, eu vou adicionar 250 gramas de açúcar aqui no bowl e vou levar para o banho-maria. Tiro a manteiga, que já derreteu, vou deixar ela chegar na temperatura ambiente aqui do ladinho. Enquanto ela esfria um pouquinho, a gente vai colocar os ovos em banho-maria. Ele precisa chegar a 55 graus. E a gente tem que ficar sempre mexendo, porque a parte de baixo do bowl, que está com maior contato de calor, pode cozinhar os ovos antes que toda a misturinha chegue a 55 graus. Então a gente não pode parar de mexer para não cozinhar embaixo, tá? Daí você me pergunta, mas por que tanto ovo? Essa é uma pâte biscuit. A pâte biscuit é um tipo de massa que não vai agente químico de crescimento. Tá, agora o que é um agente químico de crescimento? É o fermento. É um agente químico, o pó, de crescimento, que faz o bolo crescer. Quando o fermento em pó entra em contato com o líquido, ele vai ter uma reação efervescente, igual o bicarbonato, o antiácido, vitamina C. Você coloca em água, ele ferve, ele tem aquele efeito efervescente. Quando você coloca o fermento no bolo, ele entra em contato com o líquido e ele vai ferver da mesma forma. Ele vai fazer essas bolinhas na massa, deixando o bolo fofinho, leve. Fora o agente de crescimento químico, a gente tem mais dois tipos, o mecânico e o biológico. Hoje eu vou trabalhar com vocês e mostrar para vocês o mecânico, que é basicamente eu vou adicionar essas bolinhas que fazem o bolo ficar fofinho mecanicamente na batedeira, nos ovos. Eu vou bater os ovos até eles ficarem em neve e adicionar na massa para trazer essa leveza. Mas antes de colocar na batedeira, eu vou colocar em banho-maria. Eu estou aqui com eles em banho-maria porque quando a gente bate os ovos na batedeira, as proteínas abraçam uma bolinha de ar. Isso eu já falei no vídeo do creme brulee, que eu vou deixar aqui em cima se você quiser saber mais sobre como os ovos reagem nas nossas produções. O que eu tenho a adicionar ao que eu já disse naquela aula é que quando você simplesmente bate os ovos em neve, se você deixar ela paradinha num canto, ela já vai começar a se desmanchar. Por isso que a gente aquece a 55 graus, porque o ovo tem um início no processo de cocção, fazendo com que essa adesão das proteínas fiquem mais forte. O açúcar também ajuda. O açúcar derrete e vira uma calda, envolvendo as bolinhas de ar, criando uma película protetora também, que aumenta a resistência. Por isso que quando a gente vai adicionar farinha, eu não vou perder totalmente o ar que tá aqui. É claro que eu vou perder um pouco, mas eu vou conseguir segurar bastante ar aqui no bolo, o que vai me garantir o sucesso de um bolo fofinho. Aqui sempre cuidado, mexe sempre no fundo do bowl para que ele não cozinhe no fundo, que é a fonte direta com vapor aqui, tá? Você pode usar qualquer termômetro alimentício, não tem dificuldade nenhuma. O importante é que chegue a 55 graus. Pronto, agora eu vou levar os ovos para bater.
E aí você vai bater até ele, os 10 ovos que eu usei é a quantidade certinha para encher esse bolo de uma batedeira comum. Então, vou te mostrar como que eu faço para misturar a farinha aqui, porque não vai caber, tá? Agora, enquanto os ovos batem, eu vou preparar a forma, que é um ponto fundamental também. Esse bolo é um bolo leve e delicado, e você pode quebrar ele muito fácil. Assim que a massa estiver pronta para ir para o forno, você vai ver como ela fica uma espuminha. Ela é bem delicada. Para preparar a forma, a gente vai cortar papel manteiga no formato da forma, tanto no fundo quanto nas laterais. A gente vai untar a forma com gordura, colocar o papel manteiga no fundo e nas laterais e a gente vai untar em cima do papel com gordura e farinha de trigo. Isso vai garantir que você desenforme seu bolo lindo, maravilhoso, perfeito. E também facilita muito na hora de manipular, na hora que você tem que pegar o bolo para rechear, cortar ele. Esse papel manteiga eu só tiro na hora que eu tô fazendo a montagem do bolo. Forma pronta, ovos batidos, olha como eles cresceram. Tá vendo meu agente de crescimento aqui? Um agente mecânico. Eu não vou conseguir colocar a farinha aqui porque eu não tenho espaço, então eu vou despejar numa travessa maior. Eu preciso mexer de uma forma rápida e delicada, para que eu não perca o ar que tá aqui dentro. Eu preciso jogar farinha aqui. E se eu jogar a farinha toda de uma vez, isso vai pesar e eu vou perder muito ar. Então eu vou peneirando a farinha devagar, de pouco em pouco, e vou mexendo sempre de baixo para cima com uma espátula, para eu não perder todo o ar que eu incorporei nos meus ovos, certo? Então eu vou despejar os ovos batidos na travessa maior e vou despejando farinha peneirada, mexendo de baixo para cima. Nunca aperta, não fica apertando os ovos, porque senão você vai perder ar. Essa é a hora mais tensa, porque se você mexer muito, você perde totalmente o ar que você incorporou. Então, ó, vou colocando farinha de pouquinho, peneirada para não pesar, e vou mexendo de baixo para cima, tá? Por último, eu adiciono a manteiga, mexo com cuidado e levo para assar. A hora de assar não tem segredo, é um bolo que assa rápido, justamente porque ele tem uma massa bem levinha, então a 180 graus, de 20 a 30 minutos, depende da altura que ficou seu bolo, depende do tamanho da sua forma, tá? Mas em geral, 20 a 30 minutinhos a 180 graus, ele tá pronto. Eu jogo a farinha pra cima, mexo ela aqui em cima pra tentar não perder ar, porque às vezes você joga ela lá pra baixo, quando você puxa pra cima ela não tá se envolvendo na massa. Então eu jogo ela pra cima e mexo superficialmente, sem apertar a massa pra baixo, pra que ela se misture bem com os ovos. Depois você vai achar o seu jeito mais fácil de misturar. Eu consigo mexer assim sem perder muito ar. E a gente acaba por aqui. E na próxima aula a gente vai fazer a compota de morangos. Eu vou te mostrar desenformando esse bolo. Para o bolo ficar do tamanho do bolo que eu fiz 2 vezes essa massa.
Então a receita que eu coloquei aqui, você tem que fazer ela 2 vezes para fazer a quantidade que eu fiz, para a quantidade de recheio que eu fiz. Se você quiser, você pode cortar no meio a receita e aí a massa do bolo você faz uma vez só, tá bom? Então na semana que vem a gente vai fazer a compota de morangos, eu vou desenformar os bolos com você e aí a gente vai montar o naked cake. Beleza, lindinhos? A gente se vê na sexta-feira então. Um beijo, até sexta. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Me ajuda a continuar aí nessa missão. Tchau, tchau!